Eu recebi uma ligação do meu próprio número. Eram 3 da manhã. Eu sou do tipo que não atende número desconhecido. Deixo cair, espero o recado, decido depois se vale retornar. É um hábito antigo, daqueles que a gente desenvolve sem perceber e que depois vira regra. Mas quando o número que apareceu na tela era o meu próprio, eu atendi. Não por curiosidade, por reflexo. O cérebro não processa direito quando vê o próprio número numa ligação. Você atende antes de decidir atender. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois a ligação caiu. Eu fiquei olhando para o celular por um tempo, tentando encontrar uma explicação técnica. Erro de operadora. Bug no sistema. Alguma coisa que fazia sentido. Coloquei o celular na mesa. Deitei de volta e passei o resto da madrugada convencendo a mim. Mesmo de que não era nada. Não era nada. A segunda ligação veio 2 dias depois. Mesma hora menos 3 da manhã. Meu próprio número na tela. Dessa vez eu hesitei antes de atender. Fiquei olhando o celular vibrar por 4, 5 toques. Com aquela sensação de que atender era uma decisão que não tinha volta. Depois atendi. Dessa vez tinha uma voz. Era uma voz que eu reconheci antes de processar de onde reconhecia. Porque era minha. Não parecida com a minha. Não similar. Era minha voz, com o meu sotaque. Com aquela forma específica que eu tenho de segurar o ar antes de começar a falar. Ela disse uma coisa só. Não vai pro trabalho amanhã. E a ligação caiu. Eu fiquei sentado na cama no escuro por um longo tempo. Depois peguei o celular e liguei de volta pro número. O meu próprio número. O que não fazia nenhum sentido. Chamou 3 vezes. Depois, caixa postal. A minha própria voz pedindo para deixar recado. No dia seguinte, eu fui pro trabalho. Nada aconteceu. E eu passei o dia inteiro esperando que alguma coisa acontecesse. O que foi exaustivo do seu próprio jeito. A terceira ligação veio na semana seguinte. Tem algo errado no freio do seu carro. Não dirija hoje. Eu não dirigi. Não porque acreditei, mas porque a alternativa era dirigir sabendo que eu tinha recebido esse aviso. E eu não conseguia fazer isso. Levei o carro na oficina 2 dias depois, sem contar o motivo. O mecânico me ligou à tarde com uma voz que tinha. Aquele tom específico de quem está prestes a dar uma notícia ruim. O freio traseiro estava com um problema que ele disse que era sério. Disse que era sorte eu não ter percebido na estrada. Eu não disse nada. Agradeci, desliguei e fiquei parado na calçada, com o sol batendo no meu rosto e um silêncio. Dentro da cabeça que eu não sabia nomear. As ligações continuaram. Uma por semana, sempre de madrugada, sempre meu número, sempre minha voz. Algumas eram avisos concretos, lugares para não ir, pessoas para não encontrar, decisões para adiar. Outras eram mais vagas, quase sussurradas, como se a voz do outro lado estivesse com dificuldade de falar. Fique em casa essa noite. Não abre a porta se baterem depois da meia-noite. Liga para sua mãe hoje. Não deixa para amanhã. Eu parei de questionar depois da 4ª ligação. Comecei a anotar. Tinha um padrão menos, as ligações sempre antecediam algo. Às vezes eu conseguia identificar o quê. Às vezes não conseguia. E ficava dias tentando entender o que teria acontecido se eu tivesse ignorado o aviso. A voz nunca explicava nada. Nunca dava contexto. Nunca respondia quando eu perguntava quem era. Nunca ficava na linha tempo suficiente para eu processar o que tinha ouvido. Mas ela sabia coisas que só eu sabia. O nome que eu usava quando criança e que não contei para ninguém adulto. O endereço de um lugar que eu tinha ido uma vez e nunca mencionado. Uma conversa que eu tinha tido comigo mesmo. Em voz alta, sozinho no apartamento. Que eu tinha esquecido completamente até a voz. Repetir as minhas próprias palavras. De volta para mim. Eu parei de tentar explicar. Comecei a só ouvir. A 8ª ligação foi diferente. A voz demorou mais para falar. E quando falou, as palavras saíam como se o tempo estivesse acabando. Essa é a última vez que consigo ligar. Depois disso eu não vou mais conseguir. Eu segurei o celular com mais força sem perceber. Tem uma coisa que você precisa saber antes. Na noite de terça-feira, alguém vai bater na sua porta às 11h30.
não abre. Independente do que você ouvir do outro lado, não abre. A ligação caiu. Era domingo quando recebi essa ligação. Terça-feira eram 2 dias. Eu não dormi na segunda. Fiquei acordado organizando possibilidades, tentando construir uma explicação que coubesse em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, os avisos, o freio do carro, as coisas que só eu sabia, a voz que era minha mas que vinha de fora. Na terça eu fiquei em casa. Não saí pra nada. Comi o que tinha na geladeira. Deixei o celular carregando. Fiquei no sofá com o volume da televisão baixo o suficiente para ouvir qualquer barulho no corredor. Às 11h25 eu desliguei a televisão. Às 11h30, alguém bateu na porta. 3 batidas, pausadas, com um espaço entre elas que era longo. Demais para ser natural. Eu não me movi. Bateram de novo. Dessa vez mais forte. E depois uma voz do outro lado, não a minha. Uma voz que eu não reconheci, disse meu nome. Só meu nome, sem mais nada. Eu fiquei parado no sofá com o coração na garganta, sem respirar fundo o suficiente, esperando. Depois de alguns minutos, silêncio. Fiquei acordado até o amanhecer. Quando o sol entrou pela janela, eu fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Abri a porta. Não tinha nada. Mas no chão, bem na frente da soleira, havia um celular. Tela quebrada, modelo antigo, sem capinha. Eu me abaixei e virei para ver a tela. Tinha uma ligação perdida registrada. De madrugada, 3 da manhã, alguns meses atrás. O número de quem tinha ligado era o meu. Eu guardo o celular numa gaveta até hoje. Não liguei para nenhum número que tinha no histórico. Não tentei descobrir de quem era. Mas às vezes, tarde da noite, quando o apartamento está quieto demais, eu pego aquele celular e fico olhando para a tela quebrada. E eu penso na voz que dizia que era a última vez que conseguia ligar. E eu penso no que isso significa, não de onde a voz vinha. Não como era possível, mas o que significa quando você mesmo, de algum lugar que você não consegue nomear, atravessa o que quer que precise ser atravessado para chegar até você e te avisar. Significa que lá, nesse lugar sem nome, você sabia o que estava vindo. E fez o que pôde. Será que foi suficiente? Algumas vozes só falam quando ainda dá tempo. O problema é que a gente nunca sabe tempo para quê. Esse foi mais um caso que não te contaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque alguns casos não podem esperar. Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que gostaria de ouvir essa história, compartilha. Até o próximo caso.